Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? Abra sua Bíblia no livro de João. No livro de João, capítulo 6, versículo 1 em diante, que vai falar a respeito da multiplicação dos pães. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, né? E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava, né, sobre os enfermos. Então estava seguindo Jesus uma grande multidão, porque estava vendo os milagres que ele estava fazendo, né? Cristo foi enviado aqui para a terra, o Espírito de Cristo que estava lá no céu com o Pai, para se transformar em carne, como nós, assim, né? Para resgatar o povo de Deus que tinha o abandonado. Quem era esse povo de Deus que tinha abandonado Deus? Era o povo israelita, o povo da tribo de Judá que abandonou Deus, e as outras tribos também, os sacerdotes, os anciãos, né? E abandonaram Deus, né? E foram atrás da palavra do homem e não da palavra de Deus. Aí se passaram para a legião do mal. Antes dele se passar totalmente, esses 90% que foi para a legião do mal, porque não foi todos, tem alguns que continuam seguindo, uns 10%, porque lá em Mateus Cristo, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, né? Então tinha pouca gente seguindo, que a seara era grande, mas se bandeou para a legião do mal. Então se tornou uma grande seara. E os ceifeiros ainda, aqueles que restou, que era de Deus, era bem pouquinho. Cristo falou a respeito disso, né? Então, como eu estava dizendo, Cristo foi enviado para se transformar em carne, em uma mulher, né, chamada Maria, que era virgem, e Deus achou ela muito agraciada para gerar a carne de seu filho, né? E foi isso que aconteceu. Deus falou, dizendo a ela e a seu marido, né, seu noivo, que ela ia ter um filho e que o Espírito Santo ia gerar, né? Então o Espírito Santo de Deus, que era o próprio Cristo, né, entrou nela para se transformar em carne, porque ele já existia, né? Mas entrou no ventre lá de Maria para se tornar em carne como uma pessoa humana, né? Para ver se o povo que tinha se afastado de Deus e ido para a legião do mal viesse acreditar em Deus, nas coisas que ele fazia, que fez, né? Eles sabem do que aconteceu, porque está escrito, né, lá em Êxodo, né? Então, esse povo não estava mais seguindo a Deus. Veio os profetas para instruir eles, mas eles não quiseram mais. Até matava os profetas que vinha para demonstrar. Eles matavam, prendia, apedrejavam, né? E não queriam mais saber das exortações que Deus mandava eles dar. Então o que aconteceu? Como esses profetas não tiveram mais sucesso para resgatar esse povo, aí Deus envia seu filho em espírito aqui, para que ele se transforme em carne, para que o povo veja uma pessoa igual a eles, humana, né? Para ver se o povo acreditava, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Aí, a partir daí, Cristo era menino, aí cresceu quando estava com uns 30 anos, né?
ele começou a pregar a palavra de Deus, mas desde criança ele já tinha a sabedoria de Deus, né? Que ele estava, quando foram para a festa lá, né, que foi com seus pais, ele ficou lá, né, no templo lá, conversando com os doutores da lei e os letrados, né, que já tinham estudado. Ele ficou lá debatendo com eles. E depois seu pai voltou lá e pegou ele. Quando trouxe, aí ele cresceu, porque ele era criança ainda. Aí quando adulto, aí ele vai implantar a nova lei, né, a lei de Cristo, vai implantar a sua doutrina, o seu mandamento, que vem tudo de Deus. Foi tudo Deus que mandou ele falar essas coisas. Todas as coisas que Cristo está falando aqui na terra, é tudo palavra de Deus, não é do próprio Cristo, mas da palavra, é de Deus que mandou ele falar para esse povo, para exortar e tentar resgatá-los, porque eles estão na legião do mal, e os profetas que Deus enviou não conseguiu resgatar, como também Cristo não vai conseguir resgatar ele, porque a legião do mal vai prevalecer sobre a legião do bem, mais uma vez, né? Mais uma vez, a legião do mal vai prevalecer sobre a legião do bem, né? E eles vão mandar crucificar Cristo, vão fazer de tudo, eles estão aí, tem muita gente já seguindo ele por conta dos milagres que Cristo anda fazendo, né? Cristo anda fazendo os milagres e já tem gente seguindo ele, só que esse povo que está seguindo ele, mesmo sendo do outro lado, vai abandonar ele novamente, não vai ser, no último momento vão deixar Cristo de lado, até os discípulos deles, né, que ele está formando discípulos, que estão seguindo ele agora, vai abandonar ele, né? Pedro vai negar ele, muitos, né, até os apóstolos negam ele, e esses outros que estão se tornando discípulos, né, porque aquele que ouve a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e implanta em seu coração, verdadeiramente ou falsamente, se ele está falsamente, no entanto, ele ainda é discípulo de Cristo, né? Ele está sendo discípulo. Mas quando depois ele se volta para a legião do mal e deixa aquilo que ele aprendeu, então ele se torna fariseu, essas coisas, né? E abandona Cristo. Então ele volta para a legião do mal novamente. Mas os verdadeiros seguem a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, obedece, né, e faz as coisas que é agradável a Deus. Não bebe, não mata, não rouba, não engana, não mente, não adultera, não se prostitui, etc, etc. Não anda de shortinho curto, como nos dias de hoje, porque nesse tempo lá aí não tinha, a roupa era tudo grande. Mas nos dias de hoje as mulheres andam com a bunda de fora, os peitos de fora, a barriga, para causar pecado. E isso é abominável ao Senhor. Ainda tem gente que diz, não é a roupa que faz o molho. Realmente, isso não faz, mas provoca pecado, né? Uma roupa curta, uma mulher de short curto, mostrando a barriga, mostrando os peitos, causa pecado, e isso é abominável a Deus, né? Por mais crente que ela seja, mas fazendo essas coisas não serve, porque está infringindo, né, aquilo que é santo, né? Se você está causando pecado, você está na legião do mal, na legião de Satanás, né? É isso que acontece. Mas se não fizermos essas coisas, né, que eu falei, aí sim você está se tornando um verdadeiro cristão, né? E se batizar na verdadeira igreja, na igreja de Deus, aí sim. Mas se você é batizado também numa igreja falsa, seu batismo é nada, não serve para nada, né? Porque você está seguindo doutrina de homem, mandamento de homem, pastor falsificado e igreja falsa. Então, também não serve, né? Vamos ler aí a multiplicação dos pães. Porque a multidão seguia, porque via que ele fazia esses sinais, né? Operava esses sinais, curando os enfermos, um monte de coisa que Cristo. Aí o povo estava seguindo ele por conta disso, por causa desses milagres. Aí eles estavam meio que acreditando, né? Alguns. Uns tinham a certeza, outros não. E Jesus, subindo ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus que estava próxima, né? Essa Páscoa faz
faz parte da lei de Moisés, né, que Deus instituiu para a tribo de Judá, que se chama agora esse povo judeu, que é contrário aos mandamentos de Deus agora. Esse povo que era de Deus, que obedecia à lei de Moisés, depois ele se bandeia para a legião do mal e não quer saber mais de obedecer. Só que eles conhecem a lei de Moisés, eles praticam alguma coisa nesse tempo aí que eles seguem, mas só quando Cristo vem introduzir a sua nova doutrina, eles não querem. Porque a lei de Moisés só vigorou até João Batista, né? A lei de Moisés só teve valor até João Batista. Quando João Batista entra pregando batismo de arrependimento, aí a lei de Moisés parou ali, porque vai ser introduzida a lei de Cristo, né? Vai ser introduzida a lei de Cristo, né? E aí a lei de Moisés parou, né? Aí não vai existir mais guardar sábado, não vai existir mais em comer carne de porco, não comer carne de porco, não comer camarão, etc, etc. Não vai ter mais isso, porque Deus purificou todos os alimentos e a gente pode comer tudo quanto quiser. E descansar qualquer dia que você estiver disposto, cansado, você pode descansar, não é no sábado mais, é qualquer dia. Porque Deus, Cristo, violava o sábado, o discípulo violava o sábado e ele disse que meu pai também trabalha no dia de sábado e eu também trabalho no dia de sábado. Então, o dia de sábado pode trabalhar, pode fazer o que quiser. Só os inconsequentes, né, que estão dentro de uma igreja falsificada, comendo a palavra de um falso pastor que não entende o que é para ser pregado, introduz essas coisas para enganar o povo, né, como dízimo, etc, e etc, né. São os falsos pastores que criam essas doutrinas e dizem, não, porque está na Bíblia, mas tem que ver a transição da lei. Houve uma transição da lei de Moisés para a lei de Cristo, porque a lei de Moisés é falha, isso está escrito na Bíblia, é uma lei falha, né? Porque é uma lei dente por dente, olho por olho, dente por dente, é a lei da pedra, a lei que mata, né? A lei de Moisés, se você for pego em adultério, você é apedrejado, muitas coisas você morre logo, morre, né? Na lei de Cristo morre também, né? Se você está fazendo esses pecados, morre, mas morre diferente, né? O que morre é a sua consequência de vida eterna para Deus, né? Mas na lei de Moisés morre mesmo na carne, né? E nós aqui, o novo mandamento da lei de Cristo, morre espiritualmente. É diferente, porque a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo é para ter vida eterna, é para ter vida eterna, salvação, né? Aquele que não quer, aquele que se torna uma criancinha. É difícil isso, né? Mas porque todas as criancinhas são puras, não tem pecado. Então é isso que Deus, o reino dos céus é constituído de como fosse criancinhas, né? Então é isso que Deus espera em nós, que nós somos criancinhas. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, né, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem, né? Esse foi um teste que Cristo estava fazendo com Felipe, né? Porque tinha quase 5.000 pessoas aí, mas dizia isso para experimentar Felipe, né? Experimentar a sua fé, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Cristo sabia o que era que ia fazer e Cristo também sabe o que é que está no meio dessa multidão ali esperando para Cristo fazer o milagre, que tem uma pessoa lá no meio desse povo que não faz parte dos seguidores de Deus, dos originais, não é discípulo, né? Esse povo que está seguindo ele aí não é discípulo ainda, é um povo que está acreditando nos milagres que ele faz, né? Por isso que está seguindo para ver mais e mais coisas. Então Deus botou uma pessoa lá no meio com 5 pães e 2 peixes, né? E Cristo sabe que essa pessoa está aí no meio desse povo, né? Então ele falou para Filipe, como é que a gente compra pão para esse meio mundo de gente, quase 5.000 pessoas.
Mas Cristo disse isso a Filipe para experimentar ele, né? Porque bem sabia o que havia de fazer. Cristo sabia o que era para fazer. Estava tudo planejado por Deus, né? Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 pães, né? 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco, né? Coma um pouco. E um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso, né? Diante dessa multidão toda, né? Porque esse rapaz que apareceu aí no meio pode ser até um anjo de Deus, né? Ali, porque Deus tem o poder de um anjo se transformar em uma pessoa, com certeza. E provavelmente essa pessoa está ali no meio, ali sutilmente, pelo poder de Deus, com esses 5 pães e esses 2 peixinhos, né? Aí o discípulo disse: tem um rapaz aqui com 2 peixinhos e 5 pães. E disse Jesus: mandai assentar todo o povo, né? Todos os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os, né, pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixinhos, né, quando eles queriam. E quando estavam saciados, todo mundo encheu o bucho com aqueles 5 pães e com aqueles 2 peixinhos que Deus colocou ali no meio da multidão, né? Para que Cristo multiplicasse, né? Porque Deus foi quem colocou aquele rapazinho ali com aqueles 5 pãozinhos e aqueles 2 peixes. Cristo já estava sabendo que aquele rapaz estava ali com aqueles 5 peixinhos e aqueles 2 pãozinhos. Cristo já sabia disso, porque Deus enviou esse rapaz ali com esses 5 pãozinhos e esses 2 peixinhos para Cristo executar essa maravilha da multiplicação do pão e desses peixes, né? Deus estava ali prontinho, já tudo preparadinho para Cristo executar essa coisa, né? Esse milagre. Então os discípulos repartiram, né, para todo mundo, matou a fome, e os discípulos recolhei, né? Jesus disse para os discípulos recolhei os pedaços que sobrou, para que nada se perca, né? Recolheram-no, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços e dos 5 pães e de cevada, e sobraram aos que tinham comido, né? Que sobrou 5 balaios de pão, 5 cestozinhos de pão. E vendo, pois, aqueles homens, né, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo, né? Porque foi o que João estava pregando, João Batista estava pregando que iria vir, né? Um profeta que ele não era digno nem de amarrar suas alparcas, né? Então é como está escrito aqui, o povo dizendo, né? Os que tinham ouvido a pregação de João Batista, né? Está dizendo: verdadeiramente é o profeta que devia de vir ao mundo, né? Porque João falou disso. João Batista é o próprio aqui que eu estou lendo, ele falou essas coisas para o povo, né? Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, quem vinha arrebatar
esse povo malvado aí, que era de Deus, vem arrebatado para fazer um rei. Ele vai ser o rei dos judeus, né? Tornou a retirar-se ele só para o monte, né? Ele sozinho foi para o monte e deixou todo mundo. Esse é o capítulo 6 de João e o versículo é o 16. Jesus anda sobre o mar. E quando veio à tarde, os seus discípulos, né, depois de todo mundo, que Jesus foi lá para o monte, de tardezinha, quando terminou de atender esse povo aí, dar de comer e tudo, né, Cristo saiu assim de fininho e foi orar ao Pai, no monte, sozinho. E os discípulos, né, todos já estavam anoitecendo, e quando veio a tarde, e os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé dele. Os discípulos foram-se embora e Jesus ficou para trás lá no monte, porque ele estava orando ao Pai, né? Pegando as instruções de Deus o Pai para continuar o seu trabalho aqui na terra. E o mar se levantou porque grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, né? Um estádio, vamos dizer que tenha 100 metros de comprimento, né? Então ele andou aí uns 3 quilômetros de barco e viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco e temeram, né? Porque viu Jesus andando pelo mar. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde eles iam. No capítulo é o 6 de João, versículo é o 22, e Jesus é o pão da vida para os que creem. Para os que creem em Cristo, que creem em Deus. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, lá onde ele estava, onde Cristo fez o milagre dos pães, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e não a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, quando ele estava lá reunido, essa multidão, só existia um barquinho que era o dos discípulos. E eles pegaram esse barquinho e foram lá para o outro lado do mar, né? E havia entrado e que Jesus não estava com os seus discípulos. O povo viu que Jesus também não estava com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. O povo sabia que os discípulos tinham ido sozinhos naquele barco. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado de Tibíades, né? De Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Chegou um barquinho, uns barcos de Tiberíades, né? Chegou um barquinho uns barquinhos de Tiberíades, chegou de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles também nos barcos que apareceu e foram, né, a Cafarnaum em busca de Jesus. O povo que estava naquela hora lá, do lado de cá, ouvindo a Cristo, né, o sermão que ele estava pregando, a sua doutrina, os ensinamentos para esse povo que fazia parte da tribo de Judá, que era um povo de Deus, que tinha abandonado Deus e a lei de Moisés e estava seguindo
outros deuses, né, na legião do mal, na legião de Satanás, foram atrás de Jesus do outro lado, né? E achando no outro lado do mar, disseram: Mestre, Rabi, quando chegaste aqui? Porque ele não viu Jesus ir com os discípulos. Ele não viu Jesus entrar no barco, nem ir com os discípulos. Só viram só os discípulos pegar o barco e partir. Jesus foi quem foi por cima d'água e encontrou com ele. Mas só que a multidão não viu essa proeza. Quem viu foram os discípulos. O resto que estava na casa, comeram o pão que ele fez, ninguém viu quando ele foi por cima da água. Só quem viu foram os discípulos, né? Só quem viu foram os discípulos, né? E chegando do outro lado do mar, disseram: Mestre, quando chegaste aqui? Né? Quando foi que você chegou aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscai não pelos milagres que eu ando fazendo. Vocês estão me buscando não pelos milagres que vocês estão vendo eu fazer. Vocês vieram atrás de mim, mas não é pelos milagres que eu ando fazendo, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Na verdade, aqui, Cristo pode estar falando do pão que ele multiplicou lá, né, do pão, dos peixes, mas também pode ser do pão que ele está pregando, né? Que ele saciou eles, por isso que foi atrás dele. Então, Cristo está dizendo: vos digo que me buscai não pelos sinais que viste. Estão buscando ele não pelos sinais que ele está fazendo, os milagres. O povo está indo lá não por conta dos milagres que Cristo está fazendo, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Agora, que pão pode ser esse? Pode ser o pão que ele multiplicou, né, e matou a fome deles. Eles estão indo atrás de Cristo por causa disso, né? Por causa desse pão que eles comeram, e também pelo pão que é a doutrina que ele está ensinando, a palavra de Deus que ele está ensinando. Pode ser uma dessas coisas, mas provavelmente é pelo pão que saciou a sua fome, que é isso que Cristo está relatando aqui. Ó, vocês vieram atrás de mim não é por conta dos milagres que eu estou fazendo, mas pelo pão que vocês comeram lá e encheram o bucho, né? Aí Cristo diz: olha, trabalhai não pela comida que perece. A gente trabalha pela comida que perece, que a gente come depois e solta lá no banheiro. Cristo está fazendo uma referência aqui para nós, para os que seguem a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, verdadeiro em seu coração, com um amor sincero, né? Que a gente devemos trabalhar, que a gente tem que sobreviver, é lógico. Ele está dizendo mais aqui: olha, trabalhar não pela comida que perece, que é essa que a gente come. Ele está pedindo para nós trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, que é esse pão que ele está dando. Não esse pão que esse povo saciar a sua fome, mas o pão que é a sua doutrina, que é o seu mandamento, para que obedeçamos, né? É isto que ele quer. Por quê? Olha, trabalhar para a comida que perece, não, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que é o pão da vida, que é a palavra de Cristo, que é a doutrina, que é o mandamento que Deus mandou ele instruir para nós, a qual o Filho do Homem vos dará. Cristo está dando, porque Deus está mandando ele dar, porque a este o Pai deu e selou. Então, Cristo aqui veio para dar o seu pão. Ele distribuiu para esse povo pão material. Mas o pão para nós, para quem quer ser um verdadeiro cristão, cristão é a pessoa que segue a Cristo.
Cristão não é aquela pessoa que está dentro de uma igreja falsa, que está ouvindo um falso pastor, uma falsa doutrina e um falso mandamento. O verdadeiro cristão é aquele que segue a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro mandamento de Cristo, aquele que tem amor sincero no seu coração, né? Aquele que faz o bem sem olhar a quem, né? Que não anda em pecado, não anda em transgressão, porque a lei de Cristo veio para nos livrar, para nos tirar da transgressão contrária à sua doutrina e mandamento que vem de Deus, para que podemos ter vida eterna. Então a gente devemos comer esse pão sempre, que é a doutrina verdadeira de Cristo, os mandamentos que foi dado por Deus para nós, através de Cristo. E esse pão não pode estar sujo, tem que estar puro. E como é que ele deve ser puro? A gente não andando com mentira, não matando, não roubando, não enganando, não tendo inveja, não tendo olho grande nas coisas dos outros, né? Não adulterando, não se prostituindo, não andando de shortinho curto para mostrar a bunda, não andando com a blusinha gotê, mostrando os peitos, a barriga, para causar pecado nos homens, né? E etc, e etc. Esse pão que nós devemos comer, não se deve colocar essas coisas no meio dele, né? Não deve. Nós não devemos colocar essa coisa nesse pão, porque aí vai ficar um cachorro quente e podre, né? Na nossa alma e no nosso espírito. Mas se a gente comer esse verdadeiro pão que Cristo nos está dando, sem botar esses ingredientes que eu falei aí, então o que é que nós vamos ter? Crendo principalmente, né? Tendo uma fé pura e amor puro, aí nós já vamos alcançar o quê? Vida eterna, salvação, né? Aí ele está dizendo, não trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará. Cristo nos dá, né? Essa comida. Cristo é quem está dando essa comida para nós. Não é aquele pão da padaria que os falsos pastores dão aí. Não é a hóstia lá da igreja de Satanás, da igreja dos ídolos. Não. O pão que nós comemos é a doutrina de Cristo. É os mandamentos de Cristo, com amor sincero em nosso coração e tendo fé pura, né? Obediência a esse pão que Cristo nos está dando, né? Para que alcançamos a vida eterna, a salvação, que foi dada pelo Pai e o selou, né? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus, né? Porque a doutrina de Cristo é ter amor, primeiramente, sincero em nossos corações e para com o próximo, para com o nosso inimigo. Esse é o primeiro mandamento da sua doutrina. Depois, a fé. Tem que acreditar nesse pão. Tem que crer no pão, que é Deus, em Cristo, né? Tem que crer. Tem que ter a fé. A fé, né, também é principal, porque se você, a fé é o acreditar, é ter a certeza, né, de que esse pão nos salvará, que esse pão nos dá a vida eterna, né? Nós temos que ter essa consciência, né? Se não tivermos essa fé, né? Se não tivermos essa fé, se não cremos nesse pão, se não tivermos fé nesse pão, se não tivermos amor puro nesse pão e com o nosso próximo, até nossos inimigos, se a gente não tiver isso, se nós não deixarmos de lado
toda coisa que nos faz perder, apodrecer esse pão que nós recebemos, que é o pecado, aí sim teremos a vida eterna, né? Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O povo, que essa multidão aí, os judeus principalmente, que era um povo de Deus, que é os da tribo de Judá, né? Que é o que mais está criticando Jesus e não aceitando esse pão que ele está dando aí. São o povo da tribo de Judá, né? Junto com os israelitas e os outros, né? Que é os 90% que não querem, né? E só ficou uma mínima parte, uns 10%, seguindo aquilo que era anteriormente a Cristo. Então, esses que ainda estão ouvindo aí a palavra, comendo esse pão aí, comendo aí esse pão, esse povo, é os da tribo de Judá, que se chama judeu, né? Que não estão seguindo mais a Deus, eles estão tentando seguir a Cristo, acreditar, né? Tá vendo os milagres e Cristo está falando a doutrina dele que é para si. E eles estão perguntando agora como é que nós executamos as obras de Deus, né? Porque antigamente as obras que eles era para fazer, as obras dele, que era seguir a lei de Moisés, e aqueles mandamentos, aquelas festas, aquelas coisas, né? Eles não é para eles fazer mais isso. Então eles têm que seguir essas novas obras de Deus, da lei de Cristo. Jesus respondeu-lhe e disse: a obra de Deus é esta. Cristo agora vai dizer o que é de verdade para eles fazerem, né? Contrária à lei de Moisés, que a lei de Moisés não está mais em vigor. Ele está introduzindo aí a sua nova lei, a lei de Cristo, que Deus está mandando introduzir, né? Deus está mandando essa nova lei através de Cristo para dar sequência à lei anterior que ficou para trás, que foi excluída. Não é para seguir mais a lei de Moisés, mas sim a lei de Cristo. Então ele está dizendo, olha, a obra de Deus é esta, que creaste, que nós cremos em Deus fielmente, naquele que enviou, que é Cristo. Nós devemos crer de todo o coração, de todo o amor, naquele que ele enviou, né? Naquele que ele enviou, que é Cristo. A gente tem que crer nele, nessas palavras que ele está dizendo aí. A gente tem que crer nessas palavras que Cristo está falando aí nesse povo. Por quê? Essa palavra que Cristo está falando aí para esse povo todo, que o povo deve fazer, não é Cristo que está falando propriamente. É Deus que mandou ele falar para esse povo. Olha, meu filho, vou mandar você em espírito lá para a terra, né? E você vai se transformar em carne no seio de uma virgem, porque eu achei graça nela para gerar carne em você. Então eu vou introduzir você nessa mulher. Ela vai gerar carne para você ficar igual a todo mundo lá na terra. Você vai ficar igual a todo mundo lá na terra. Com um pequeno detalhe, você é puro, sem pecado, nunca vai pecar. Você apenas vai falar o que eu vou mandar você falar. Você vai dizer o que eu vou dizer para você dizer. Você vai executar aquilo que eu vou mandar você fazer. Então, Deus enviou seu Filho para esse povo rebelde que não quiseram mais Deus, para ele fazer essas coisas, para que esse povo que se apartaram de Deus aí nesse tempo, que os profetas não veio resgatar e não conseguiu, né? Aí Cristo veio fazer esse trabalho. Deus enviou ele para fazer os trabalhos que o profeta veio fazer e não conseguiu. Só que a legião do mal está tão envolvida, eles estão tão envolvidos com a legião do mal, que muitos deles aqui estão até ouvindo a palavra que Deus está mandando dizer para eles, né? E Cristo está tentando resgatar. Ó, você tem que ser assim, fazer isso e tal, é para eles crer, né? Mas o que é que está acontecendo?
eles não vão crer de maneira alguma. Eles não vão retornar da legião do mal para a legião do bem novamente. Por quê? Eles já eram cauterizados nos ídolos, nos antepassados deles, né? Antes de sair do Egito. Depois que saíram do Egito também eles sempre estavam voltados para os ídolos. Por isso que nos últimos tempos aí, Cristo quase chegando, né? Onde Isaías fala que Cristo vai vir, que é a virgem e tal, e tal, e tal. Naquele tempo lá de Isaías, eles já estavam no lado dos ídolos, eles não estavam mais seguindo a Deus. Por isso que mataram o profeta, pedrejaram, pintaram de desordem. Ele já era adúltero, matador, roubador, enganador, julgava falsamente, etc. Todo esse povo que era de Deus estava fazendo tudo quanto não presta. Foi por isso que Deus enviou seu Filho para tentar resgatá-lo. E como vocês vê nas leituras, Cristo não teve sucesso. Cristo não teve sucesso. A legião do mal, mais uma vez, prevaleceu sobre a legião do bem, porque Cristo não conseguiu resgatá-los, né? Eles próprios mandaram matar ele, judiaram dele até crucificar, até ele morrer. Deus sabe que ia mandar Cristo para ele, não ia ter isso. Deus sabe disso, que a legião do mal ia prevalecer como prevaleceu na primeira geração, antes de Noé. A legião do mal prevaleceu lá, porque Eva comeu daquele fruto da sabedoria do bem e do mal, que é as duas legiões, né? Que é a legião do bem e a legião do mal. A legião do mal lá prevaleceu, tragou a todos, só livrou Noé com sua família. Quando Noé vem depois, né? Sodoma e Gomorra também ficou como na primeira geração, todos eles se perverteram, também só salvou Ló lá, né? E de lá para cá, essa trajetória toda depois de Noé, a legião do mal vem sempre querendo tragar a legião do bem. Mas o propósito de Deus é que a legião do bem vença a legião do mal. O propósito de Deus agora é que a legião do bem vença a legião do mal. E a legião do mal criou religião para os tempos de hoje. A legião do mal criou religião para os tempos de hoje para tentar, né, através das igrejas falsas, que é milhões de igrejas falsas nos dias de hoje. Por quê? A igreja verdadeira só é uma, né? A igreja verdadeira só é uma que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Leia Atos 20 e 28, né? Que é a igreja de Deus. A igreja verdadeira só é uma igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Lá é Atos 20 e 28, né? Só que a legião do mal criou religião. Nesse tempo aqui, antes de Cristo chegar, já existia esses templos falsos dos ídolos, das estátuas, né, dos deuses. Ela evoluiu, né? Ela evoluiu. E quando Cristo deixa a sua igreja, que ele adquiriu com seu próprio sangue, que é ele próprio, né? O que é que acontece? Os apóstolos estavam pregando a igreja de Deus em vários locais, né? Filadélfia, e etc., Corinto, né? Lá em várias coisas, em vários locais, né? Tinha um local de congregação da igreja de Deus. Eram os apóstolos quem comandava. Só que quando os apóstolos morrem, a igreja de Deus verdadeira, que é uma só, que é a igreja de Deus verdadeira, que é uma só, quando os apóstolos morrem, os gananciosos, o povo da legião do mal, gananciosos, que já estava pervertido, que é esse povo que Cristo veio resgatar e eles não quiseram, eles evoluíram, os apóstolos morreram, aí os gananciosos
Disse, não, já que os apóstolos morreram, a igreja de Deus, vamos seguir com a nossa, a igreja dos ídolos. Como ela evoluiu, aí fizeram a igreja de ídolos diferentes. Né? Criaram os templos com nome de ídolos diferentes da época daí antes de Cristo. Aí começaram a fazer o quê? O homem começou a criar as suas igrejas com o nome de santo, em vez de botar esses ídolos que tinha aí, que é muito antigo, né? Como está evoluindo, né? O português, e etc, evoluiu. Aí ele disse, não, a gente vai fazer uma igreja com o nome de santo, de santa, né? Porque é diferente dessa época de lá diante de Cristo. Vamos evoluir, né? Como a igreja de Deus não continuou, depois que os apóstolos morreram, né? Não continuou. Aí essa igreja expandiu, ela expandiu. E hoje ela é mundialmente, né, através da cidade que predomina os mandamentos dela, que ela tem poder sobre rei, sobre governador, sobre presidente, sobre toda a maioria aqui na terra. Essa igreja constituiu uma cidade onde tem o seu presidente, o seu governador, de Satanás, né, para governar no mundo inteiro, ela, né, que é a Igreja Católica, e essa cidade é o Vaticano, está lá em Apocalipse 17 a 18, que é lá onde tem todas as abominações da terra, né. Então ela foi evoluindo e criou templos com o nome de santo e de santa, para enganar o povo, evoluindo. E a igreja de Deus parou no tempo. Surgiu outro sabido no meio lá, que se rebelou contra essa, né? Se rebelou contra essa, que está no poder dos dias de hoje. Que é essa que a central, o mandamento, vem todo lá da cidade de Satanás, do Vaticano. Ela é quem manda geral. Então, antes dela, ela já estava estabelecida e apareceu um contrário a ela, né, que foi Constantino, que aí tentou implantar outra coisa diferente da que ele estava no meio dela, né? Ele lendo a Bíblia, ele disse, não, aqui eu posso ter outro termo para me dar bem. Aí ele criou um tipo de igreja. E daí para frente foi evoluindo. A legião de Satanás foi criando religião. Criou essa, que é a mais poderosa, é a primeira, né? Depois de Cristo, essa é a primeira. É a que tem poder sobre o povo, né? Aqui na terra. É essa daí, a que é dominada pelo Vaticano. Essa é a mais poderosa. Em todo o mundo, né? Que domina rei, governador, prefeito. Se quiser, ela diz uma coisa numa cidade e não é executada, não. Porque ela é o comando de Satanás aqui na terra, né? Até o último dia. Isso está constando em Apocalipse 17 a 18, né? Lá essa cidade, né? E o que dela há lá. Então, dela foi nasceu a de Constantino, que é uma filha. É uma filha. Depois de Constantino, aí foi criando outra mais filha ainda. E foi gerando mais filha. Hoje existem milhões de filhas dessa mãe, que é essa, né, do Vaticano. É a mãe, ela é a mãe geral dessas evangélicas de hoje. Ela é a mãe. Toda ela faz parte da legião de Satanás, porque são chamadas de religião. Mas a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, ela não é da religião. Quem está colocando essa coisa que ela é da religião pura, não é. Religião não é pura. O que é puro é a legião de Deus. O que é pura é a legião, porque nós somos soldados legionários para combater a legião do mal, que estava lá no Éden quando Eva expandiu elas duas. Eva foi quem expandiu a legião do mal
e legião do bem que Deus deixou lá nessa árvore. Ninguém quer entender essas coisas. Ninguém quer entender. Também não posso fazer nada. A Bíblia, eu estou cansado de dizer, ela é enigmática. Então, esse fruto do conhecimento do bem e do conhecimento do mal são as duas legiões, legião do bem e legião do mal. A legião do mal prevaleceu na primeira geração, tragou a todos. Quer dizer, 99, 99, 99,9,9,9,99% que só restou a família de Noé através de milhões de pessoas que já existiam. Deus já achou justa a família de Noé. Por isso, Deus não se arrependeu do que fez, mas ele viu o que a legião do mal estava fazendo. Por isso que ele destruiu, porque Deus tem o poder do bem e o poder sobre o mal. Não tenha dúvida disso. Porque se ele não tivesse, se Deus não tivesse o poder sobre o mal, ele não teria expulsado Satanás lá do paraíso, né? Ele não teria expulsado. Porque quando Deus estava terminando de criar a terra aqui, criando Adão, criando Eva e tudo que nela há, esse chefe da guarda do paraíso, lá do mundo habitável de Deus, fez o quê? Se rebelou lá, e Deus não estava lá na hora. Ele estava aqui terminando, né? Terminando aqui. Ele se rebelou lá e arrastou um bocado de anjo de Deus para ele, lá no mundo de Deus, no mundo habitável de Deus. Ele era chefe da segurança. Esse querubim que se rebelou, está na Bíblia. Ele já era chefe de segurança lá. Ele se rebelou e, como Cristo já estava terminado aqui, voltou lá. Que foi feito? Expulsou ele e jogou ele no abismo. O que é jogar ele no abismo? Que ele estava no terceiro céu, né? Ele jogou, ele veio, ó, embolando ele e seus anjos, que ele tinha angariado para ele, o seu exército, né? E como ele tinha poder também, ele era uma pessoa do mundo habitável de Deus, ele também, todo aquele que está lá no paraíso tem o poder de Deus para fazer o bem. Mas esse pegou contra Deus, por isso que foi expulso. E para onde ele veio? Para aqui, porque ele veio, ele disse, oxe, quando Deus joga ele no abismo, aí ele, não, eu vou lá para a terra, onde Deus criou, acabou de criar, eu vou para lá. E ele criou duas pessoas lá, e eu vou me estabelecer lá. E assim ele fez. Como Deus tinha introduzido Eva e Adão puros, ele nem sabia que era homem e mulher, eles dois não sabiam quando foram feitos, ele não sabia que Eva era mulher, nem Eva sabia que Adão era homem. Ele estava lá, dois viventes ali na terra, cuidando de alguma coisa e sobrevivendo, não precisa nem trabalhar, nem cozinhar, nem nada. Ele não podia, não fazia nada. Ele não sabia que era homem, nem sabia que era mulher. Era duas pessoas puras, né? Era duas pessoas criadas por Deus lá do pó da terra, um do pó da terra e outro da costela do outro, mas era pura, não tinha pecado nenhum. Como Satanás expulsou, passou pelo abismo, eu disse, vou lá para a terra. Chegando aqui, achou a criação de Deus, e Deus tinha dito, né? Porque o que é mais abominável, o que é mais abominável a Deus, que é mais abominável a Deus. Vocês sabem? Não vai dizer, é o pecado, é isso, é aquilo. Não é. O mais abominável a Deus é a desobediência. Esse é o pecado mais grave que um ser humano pode ter para Deus, é a desobediência.
foi esse o segundo pecado cometido, criado, o segundo pecado criado, porque o primeiro veio lá do paraíso, o primeiro pecado veio lá do mundo habitável de Deus, que é desobediência, rebelião, que foi o que Lúcifer fez. E ele, quando vem aqui para a terra, logo assim que Deus acabou de criar Leviatã, assim que acabou de criar, que pôs ele ali, não demorou nadinha não, foi no instante. Ele viu, tá a criação pura de Deus ali, e Deus disse para eles dois, assim que entregou, assim que os criou e entregou, ele disse: olha, não faça isso. Foi o que Deus disse. Que isso foi isso? Ele disse: olha, eu tenho esse pé de planta aqui no meio do jardim onde vocês vão conviver, e vocês não toquem nela, não mexa de maneira alguma. É uma ordem que Deus está dando para esses dois. É uma ordem. Olha, não mexa de maneira alguma, não bula. Deus sabe o que está ali naquela árvore. Deus sabe, né? Se Deus colocou ali, Deus tem o seu propósito daquilo que está ali. Deus sabe. Deus tem um propósito daquela árvore que está ali no meio. Ele sabe. Foi Ele que colocou, foi Ele que fez. E o que é que está ali naquela árvore? O que é que está escrito dizendo sobre ela? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a legião do bem e a legião do mal. A legião do bem de Deus, a legião do mal de Satanás, né? E Deus disse: não toque, não coma desse fruto. Aí Satanás faz o quê? Introduz o primeiro pecado na terra, que é a desobediência a Deus, a palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus, à ordem de Deus. Se Deus está falando uma coisa para você, siga sem dizer, sem murmurar, sem dizer nada. Faça, apenas faça. É isso que Deus queria que tivesse acontecido. Mas quando Deus deixou essa coisa lá no Éden, Deus sabia que tudo isso iria acontecer. Deus sabia que a legião do mal que ia se proliferar ali naquela geração iria acontecer. Deus sabia. Deus não sabe todas as coisas? Deus sabia. Então, se ele botou um casal na terra, e ele sabia que ela era para ser ajudadora do outro, e quando o outro chega e diz: ó, pode comer, coma aí que vocês não vão morrer não, né? Por quê? Eles não sabiam se comesse ia morrer. Ele sabia que era uma fruta. Ele sabia que se comesse não ia morrer. E realmente ele não morreu. E em que aspecto eles não morreram? Eles não morreram na carne. Eva e Adão não morreram na carne. E a fruta ele comia, ela comeu. Quando foi instigada por Satanás, que veio parar aqui para isso, era o propósito, né? Ele sabia. Ele disse: não come, rapaz, tu não vai morrer não, vai morrer não. Mas ele ali estava introduzindo uma morte espiritual, que é a desobediência a Deus. Essa morte de que está escrito aí lá é a morte espiritual. Que morte é essa? A desobediência à palavra de Deus. Né? Se Deus está dizendo para uma pessoa:
não adulteres, né? Ele está dizendo, não adulteres. Você vai adulterar? O que é que você está fazendo? Você está morrendo para Deus. De que forma? Na carne? Não, espiritualmente. Deus está dizendo no seu mandamento, esse estou falando da lei de Moisés, né? Porque na lei de Cristo é mais ampla, digamos assim, é mais cruel, né? Digamos assim, é mais cruel na lei de Cristo, é mais cruel, porque na lei de Moisés é física, a lei de Moisés é física, mas a lei de Cristo é cruel. Vocês vão ver a diferença. Aí Deus está dizendo, a Eva comeu do fruto, né? Não morreu, ela não morreu. Então Adão também não morreu, como Satanás prometeu para ele. Olha, vocês não vão morrer, porque eles não tinham entendimento, né? Eles não sabiam de que se tratava, né? Então eles não iam morrer, como eles não morreram na carne, mas para Deus ambos morreram. Eles são mortos. Eles podem até ter se salvado. Ou não. Eu acho que não. Né? Porque eles morreram desobedientes. E naquela época, Deus não deu instrução de salvação a nenhum. Pode ser que Deus tenha os perdoado a ambos, porque eles não tinham instrução. Mas eles tinham instrução sim, que era não desobedecer a Deus. E se ele desobedeceu, Deus diz a ele, se vocês me desobedecer, vocês vão morrer. Então, se eles morreram, provavelmente eles não tiveram salvação, porque eles estão mortos. Estão entendendo o meu ponto de vista? Se Eva e Adão morreram porque comeu aquele fruto, morreu por quê? Porque eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles tanto morreram na carne, né? Depois, mas assim que eles comeram o fruto, que é o desobedecer a Deus, eles morreram para Deus, porque eles desobedeceram o que Deus tinha ordenado para eles. Então eles morreram. Espiritualmente se falando. Ele não morreu carnalmente, mas morreram espiritualmente para Deus. Então eles não tiveram salvação. Eva e Adão não teve salvação, porque Cristo, Deus é claro com eles. Deus é claro com eles. Deus é claro. Mas Satanás enganou os dois. Qual é o Deus da legião do mal? Satanás. Quem é o Deus da legião do bem? Deus. É? O Deus da legião do bem é Deus. O Deus da legião do mal é Satanás. Ele tem poder? Tem. É um Deus? É. Deus é Deus? É. É um Deus do bem? É. Ele só quer o bem? Quer. Né? Vocês estão entendendo aí a minha, né? Meu relato. Então, Eva e Adão morreram espiritualmente para Deus, porque desobedeceu o que Deus tinha ordenado para eles. Então, depois deles comerem esse fruto, foi introduzido a legião do mal e a legião do bem. A legião do mal prevaleceu, Deus destruiu a todos, porque não aguentou ver a sua criação se perder para a legião do mal, como a legião do mal queria ganhar, ser maior do que Deus lá. Ele queria, está escrito que ele queria ser maior do que Deus lá no seu mundo habitável. Queria construir seu trono lá e ser maior do que Deus. Ele queria, mas Deus é o Todo-Poderoso, então não deixou, não permitiu, expulsou ele de lá. E aqui ele veio e se apoderou de uma criação de Deus para perverteu, ganhou, não ganhou totalmente, mas 99,99%. E só restou uma família, né, para dar continuidade àquilo que Deus tinha deixado.
Essa legião continuou depois de Noé ter construído outros povos. E ela vem até hoje, essa legião. E essa legião predominou aqui antes de Cristo chegar. Por isso que Deus enviou Cristo para esse povo, para resgatar dessa legião que está tentando tragar esse povo de Deus. E tragou porque Deus enviou seu filho para esse povo e ele não conseguiu resgatá-lo. Não conseguiu. Nem ele e nem os profetas anterior a ele. E eles fizeram o quê? Matou Cristo. E Cristo se tornou Salvador da humanidade. Né? Ele se tornou Salvador da humanidade. Como? Crendo nele. Crendo no que Deus mandou ele dizer. Crendo e fazendo o que ele mandou fazer. Crendo, né? E tendo o amor que ele teve por nós. Nós devemos fazer o mesmo. Aguentar o que Cristo aguentou. Morrer pela palavra que Deus mandou ele dizer. O dever de um verdadeiro cristão é morrer pela verdadeira palavra que Deus mandou falar através de Cristo. Aonde? Na sua doutrina, no seu mandamento, no amor puro em seu coração, não criando nenhum tipo de pecado contrário a Deus, nem desobediência. É isso. Deus fala que não é para mentir, porque o diabo é o pai da mentira, então não devemos mentir. Deus fala que não é para adulterar, aí adultera. Tudo isso é desobediência à palavra e o mandamento e à voz de Deus, como Adão fez. Então, se nós fizermos essas coisas, nós vamos morrer. A única salvação nossa para hoje é nos arrepender desses atos que praticamos. Arrepender, se batizar, se lavar dessa nojeira toda que a legião de Satanás nos dá, né? Para que nós achem gostoso, né? Porque aquele que vive na farra, bebendo, acha gostoso essas coisas. A mulher que anda se prostituindo, vendendo seu corpo, acha gostoso fazer isso. A pessoa que mente, engana, acha gostoso fazer isso. O que rouba, acha gostoso fazer essas coisas, né? E etc, e etc, e etc, e etc. Tudo isso é contrário à palavra, à voz de Deus, o mandamento de Deus. E se nós desobedecemos essas coisas, o que é que acontece? Vai acontecer o que aconteceu com Eva e Adão. Vamos morrer para Deus. Não vamos ter vida mais. Espiritualmente falando, não é vida carnal, não. Não é vida carnal, é vida espiritual. Vamos morrer para Deus por causa da desobediência à sua voz, ao seu mandamento. Porque se um falso pastor está pregando dízimo que não é para pregar, como está dizendo, só valeu até João Batista, por que ele está mandando dízimo? Pregando, mandando cobrar dízimo. Porque ele está com ganância, porque ele está com avareza, porque ele quer ter dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro através do povo, né? Então, ele está desobedecendo a voz de Deus, né? Se você quer guardar sábado, você vai morrer espiritualmente. Por quê? Porque você está desobedecendo a Deus, o mandamento de Deus, a doutrina de Cristo. Porque Cristo não está seguindo o sábado. Cristo está mandando comer todas as comidas e você não quer comer. Você está desobedecendo a Deus. Você está morrendo. Espiritualmente, carnalmente, todo mundo vai morrer. Mas espiritualmente, você vai morrer. Por que você vai morrer? Porque você está sendo desobediente
a palavra e o mandamento de Deus dado por Jesus Cristo. Não é verdade? Aí esse velho está julgando, não estou julgando não, estou dizendo o que Cristo está mandando dizer. Né? Eu não quero que você perca a salvação, eu não quero que você perca a vida eterna. Eu também quero ter isso. Eu sou pecador? Sou. Todos nós aqui na terra somos pecadores. Todos nós aqui na terra somos pecadores. Né? Porque senão o próprio Deus não falava isso, porque Ele nos conhece a todos. Você pode se socar debaixo do chão 1000 metros, cavar 1000 metros, 2000 metros, e lá para baixo, fazer seu pecado lá embaixo. Deus está lhe vendo. Você pode entrar no fundo do mar, fazer o seu pecado lá, Deus está vendo. Né? Então, o pecado para Deus, que é o pecado? É a desobediência daquilo que Deus diz que não faça. Né? É isso. E todo aquele que desobedece a Deus não está na sua legião, está na legião de Satanás, que é a legião do mal. E nos dias de hoje, pela evolução, a legião de Satanás criou religião para perverter a legião de Deus, para tentar burlar a verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. E aí todo mundo está criando uma igreja, todo mundo está falando de Deus. Ah, porque Deus é bom, porque Deus salva, porque Deus faz milagre. No resto da dúvida Ele faz. Né? Deus dá prosperidade. Dá prosperidade. Mas esse povo que está ensinando essas coisas está pedindo o seu dinheiro primeiro para depois Ele dar essa graça para você. Você está comprando. Mas Deus dá tudo. Deus dá prosperidade, Deus dá saúde, Deus dá coragem, Deus dá inteligência, Deus dá sabedoria, Deus sara, Deus cura, Deus fere, Deus mata. Tudo isso Deus faz. Mas se você quer tudo de bom em Deus, você quer saúde, quer força, quer disposição, quer trabalho, quer sua boa casa, você quer ter dinheiro no banco, Deus não vai proibir você disso, não. Deus vai dar saúde a você para você conseguir um trabalho. Deus vai dar saúde a você para você trabalhar, né? Seja em que for. Não enganando, né? Seja em que for, seja vendendo, seja comprando, seja plantando ou seja colhendo. Deus vai dar tudo isso para você ter tudo o que você quiser, até riquezas, né? Porque Deus deu riqueza ao povo dele. Ele foi quem não quiser. Você vê Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da face da terra, que Deus deu a sabedoria a ele. Foi Salomão. O homem mais rico também foi Salomão, nesse tempo. Mas ele acabou perdendo a salvação. Porque Salomão, que criou o templo de Deus, de muita pompa, de muito ouro, de muita prata, de muito diamante, safira, topázio, de tudo quanto tinha de bonito lá no templo de Deus, criado, não é criado não, executado por Salomão, né? Filho de Davi, ele não criou, né, no templo de Deus, o povo congregava lá, tudinho. E ele era com Deus logo no início. Depois, o que é que Satanás faz com ele? Aí introduz mulheres na vida dele. Porque Satanás, mesmo você não querendo pecar, mas Satanás suavemente introduz coisas. Satanás introduz coisas na vida da pessoa que é de Deus, que quer seguir a Deus. Ele introduz coisas para perverter, né? Para perverter
o ser humano que quer seguir a legião de Deus. Eu estou mais pregando do que lendo a Bíblia hoje. Mas é necessário que eu fale essas coisas, né, para que o povo venha entender, né, a verdade de que Cristo quer que nós sejamos. Né? A verdade que Cristo, Deus, quer que nós sejamos, que é vencer a legião do mal, porque somos da legião de Deus, da legião do bem, e nós somos soldados legionários de Deus para combater com as nossas armas a legião do mal. E que arma é essa que nós temos? Uma espada flamejante de amor ao próximo, de amor à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, para que nós se mantenhamos nessa doutrina, nesse mandamento que Deus deu através de Cristo para nós, e que nós não desobedeçamos, para que nós não morramos como morreu Adão e Eva, como morreu Sodoma e Gomorra, por estar na legião do mal, seguindo a legião do mal. Como morreram a primeira geração, não tinha instrução, né? Hoje nós temos todo tipo de instruções dadas por Deus, né? Para que vivamos eternamente aqui na terra. Deus quer. Se possível, nós vivamos eternamente aqui na terra. Mas para isso se acontecer, para a gente viver aqui na terra eternamente, né? Nós não vamos morrer porque não vai ser possível de nós vivermos aqui na terra. Tem igreja que prega que o paraíso vai ser aqui na terra, não tem como ser. Né? Não tem igreja falso pregador, que diz que o paraíso vai ser aqui na terra, no futuro. Mas não é verdade isso. Essa terra aqui, está na Bíblia, que ela vai derreter, que ela vai se desfazer, que esse céu que nós vemos também vai se desfazer. E que tudo vai derreter. E quando tudo isso derreter, vai se transformar em quê? Eu vou ler essas coisas ainda para vocês, porque não apareceu aqui nas leituras, mas nas leituras seguintes vai aparecer que essa terra vai se desfazer. Como é que uma coisa se desfaz? Como Deus disse que não vai ser mais em água, isso aqui vai derreter, vai se desfazer no fogo. Está escrito que vai ser na base do fogo. Olha, a sua mansão lindona, você pode usufruir bem dela, porque Deus está te dando, ou Satanás também está te dando para você ter. Aquela mansão linda, Deus pode te dar e Satanás também pode te dar, o restador. Ele pode te dar uma Ferrari maravilhosa, um carro mais caro que você quiser, uma mansão mais cara que você quiser. Você pode botar os trincos da fechadura de ouro, de diamante, do que você quiser. Deus pode dar essas coisas a você. Satanás também pode te dar essas coisas. Mas o propósito de Deus para tornar essa terra em que vivemos em um paraíso, pode acontecer? Pode, no restador. Mas é impossível que isso aconteça. E Deus sabe. Deus sabe. Porque para onde Satanás vai, se ele ficar aqui, se aqui se tornar um paraíso? Não tem como. A não ser que aconteça o impossível e possível. O impossível para nós e possível para Deus. Para que essa terra seja um paraíso. Como é que isso deve acontecer? Se nós que moramos aqui na terra, que vivamos aqui na terra, se nós, da legião do bem, da legião de Deus, soldado legionário de Deus, né?
combater a legião do mal, que é de Satanás, combater os seus soldados da legião dele, os seus legionários da legião do mal. Por quê? Deus é o nosso comandante na legião do bem. Satanás é o comandante da legião do mal. E Deus quer que essa legião dele, nós, da legião do bem, vença, destrua toda a legião do mal. Aí sim, aí se tornaria aqui o paraíso. Mas como está escrito, e Deus sabe que a sua legião não vai vencer, a legião do mal, a legião do bem, não vai vencer. Deus quer que vença, mas não vai vencer. Por isso, que Deus está dando a oportunidade de nós combater ela, até chegar o último dia, até Ele ver. Porque Deus só vai, veja só, você vai dizer, esse velho aí está falando do pensamento dele. Ele está pensando em coisa, é pensamento dele. Porque falo coisa que não está escrita. Mas, como eu canso de dizer, a Bíblia é enigmática. O que Deus está ensinando tem enigma nesse meio. Para que possamos distinguir. Então, Deus disse que essa terra vai ser derretida. Essa terra vai virar um lago de fogo e enxofre, porque o inferno não existe ainda. Muita gente diz, não, vai para o inferno, mas não agora. Todos os rebeldes, pecadores de Deus, estão em uma prisão. Todos os rebeldes, contrário à voz de Deus, estão em uma prisão. Todos aqueles que morreram em Cristo, acreditando na sua doutrina, eles estão também esperando a salvação, esperando a vida eterna. Eles não estão ainda no paraíso. Nenhum que morreram em Cristo está no paraíso ainda. Ainda não foi, ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo em fogo para ir para o paraíso. Porque só vai para o paraíso quem recebeu o batismo em Espírito Santo e em fogo. Que vai acontecer no último dia, quando Cristo vier nos resgatar. Espero no meu Deus que eu seja resgatado para a vida eterna. Espero daqui para lá eu seja digno desse galardão. Estou trabalhando para isso, para obter essa glória, essa dádiva, esse galardão. Então, parei a leitura da Bíblia para dar essa explicação, porque é necessário que eu fale essas coisas. Então, se era possível ser aqui o paraíso na terra, como fala uma falsa igreja, não tem como, porque já está escrito que aqui na terra tudo vai se desfazer em fogo, né? Então, Deus já deu a dica que aqui na terra não pode ser paraíso, porque tudo vai se desfazer em chama. E no último dia do julgamento, aqui já vai estar fogo. E Cristo vai pegar os seus, vai ressuscitar os seus mortos, vai ressuscitar os mortos de Satanás, todos eles. Vai estar perante esse tribunal. Aqui embaixo
Na hora que isso acontecer, isso aqui se transformará em lago de fogo. E está lá em cima todo mundo. Os que eram de Deus recebem o batismo e se transformam, né? Porque como nós é transformado num batismo por arrependimento, quando nós receber o batismo pelo Espírito Santo em fogo, nós também seremos transformados para a eternidade. Né? E os que receber a condenação, aí será jogado lá de cima, ele já vem direto. Pô, o cara dentro da poça do lago de fogo. Vai acontecer isso é lá no último dia. Eu vou, sem mais delongas, já tomei muito tempo de vocês com essas explicações. Espero que vocês não fiquem, né, aborrecidos comigo, né, por eu estar dialogando essas coisas com vocês. Mas eu estou falando para vocês essas coisas para que vocês venham a ter um entendimento, né, da doutrina de Cristo, do mandamento de Cristo, que é dado por Deus, por seu Filho, aqui nessa leitura que eu estou fazendo, para o seu povo que era dele, que abandonou, né, porque Cristo está falando para esse povo que era dele. Ele veio resgatá-lo, só que eles não querem, vão crucificá-lo. E aí, quando ele ressuscita, para que todo mundo veja novamente o poder de Deus, é um poder imensamente a ressurreição de Cristo. Ele vai dar os últimos detalhes dos seus mandamentos aos apóstolos, para que esses apóstolos falem para todo mundo, para o que não é de Deus, para o que quer ser, para aquele que é de Satanás, vai ser deixado para todos os que é de Deus seguir isso que ele vai deixar, que é os apóstolos. Aqueles que for se convertendo, vai espalhando né, para e ceifando, né? Vai plantando a palavra, depois vem ceifando, depois de plantada vem a ceifa, que é a conversão da legião do mal para a legião de Deus, né? É isso que Deus, Cristo, nos espera, que nós plantemos, né? Eu estou plantando. Nesse momento agora, exatamente, eu estou plantando o que Cristo plantou. Eu estou plantando a semente que Cristo veio plantar. Estou plantando. Para que mais tarde, agora, amanhã, quando essas pessoas refletirem nessas palavras e dizer, não, eu abandono a legião do mal e vou para a legião de Deus, porque lá eu não morrerei. Simplesmente assim. Vou para a legião do bem, porque lá eu não morrerei. Vou abandonar a legião do mal. Com tudo isso, quando chegar o dia de a legião do mal não tiver mais ninguém, eu acho que até o próprio Satanás se destrói, se isso acontecer. Ele, de raiva, ele mesmo se explode, porque a legião do mal venceu. Mas, como está escrito que a legião do mal, do bem, não vai vencer a legião do mal, porque senão não ia ter nem esse julgamento. Não iria ter esse último julgamento se a legião do bem vencesse a legião do mal. Então, isso é uma coisa descartável da legião do mal, do bem vencer a legião do mal. Isso é descartável. Porque senão, Deus mesmo não mandava falar que isso aqui ia se transformar num lago de fogo, que Satanás ia ser jogado dentro dele, junto com os seus outros, né? Porque tem os anjos. Deus, cremos em Deus, né? Cremos em Deus, em vencer. Agora não é fácil, né? Porque quando nós falamos da verdade, da doutrina de Cristo, para uma pessoa que está dentro de uma falsa igreja, ouvindo um falso pastor que não é Cristo, né? Ela dá em você, pode dar em você, ela pode meter o pau em você, pode prender você e pode até matar. Porque isso
vai acontecer isso ainda. Alguém vai morrer pela palavra de Deus. Isso é o que Cristo cumpriu na cruz. Se nós estamos colocando a verdade para dentro da legião do mal, para tentar tirar eles de lá e trazer para a legião do bem, nós somos sujeitos a passar o que Cristo passou. Apanhar, levar tiro, levar peixeirada, né? Morrer por conta dessas coisas. Eu não vou falar mais, vou continuar a leitura porque vai dar 3 horas de vídeo hoje. Mas eu não vou cortar esse vídeo. Não vou, porque é muito interessante o que Cristo nos diz. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, para crer em Cristo, porque Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, e aqui Cristo é a palavra de Deus que ele está dando para esse povo. Disse-lhe, pois, né, que sinal, pois, fazes tu? Além de muitos que ele já fez, né? Porque Cristo já fez, transformou água em vinho, que foi o seu primeiro milagre. Ressuscitou, curou cego, curou aleijado, deu vista ao cego, né? Todo tipo de enfermidade. Expulsou os demônios daquele que vivia atormentado. Tudo isso Cristo fez, e ele ainda pede esse povo que é incrédulo, que é o povo que era da tribo de Judá, que era povo de Deus, né? Eles ainda estão pedindo mais sinais ainda. Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito lá, aquilo que Moisés escreveu. Ele está dizendo como está escrito, porque essa geração que está conversando com Cristo aí é a mais nova, né? Os outros foram morrendo, lógico, mas eles sabem porque está escrito. Moisés escreveu toda a trajetória, né? Moisés escreveu toda a trajetória desde a criação do mundo. Deus deu para o Espírito Santo de Deus, foi lá e mandou Moisés escrever essas coisas nas tábuas lá que ele vem guardado dentro da arca. E ele sabe tudo isso, como ele está dizendo aqui, ó, como está escrito, né? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Por que está escrito? Porque Moisés escreveu para a geração futura, né? Cada um vai escrevendo os acontecimentos, né? Deu-lhe a comer o pão do céu. Ele está dizendo, deu-lhe comer o pão do céu. Por que ele está dizendo? Deu-lhe comer o pão do céu. Porque caiu do céu naquele tempo, né? Veio caindo aquela chuva de maná, aquele pozinho branco, para eles fazerem comida. Veio também as codornas, né? E eles estão dizendo que veio do céu. Realmente veio chovendo do céu. Foi Deus quem mandou. Mas é um pão material, né? É um pão material para eles comerem. Agora Cristo vai falar, né, do pão espiritual, do pão para a salvação, do pão para a vida eterna. Um pão que veio do céu também, né? Mas esse pão que veio aqui, veio lá do seio do Pai. É um pão diferente. É um pão que a pessoa comendo não morre. Não morre por quê? Você vai abandonar o pecado, vai abandonar a desobediência a Deus, então você não vai morrer mais. Nem sua alma, nem seu espírito. Mas se você não comer desse pão verdadeiramente, como Cristo vai falar de agora em diante, se você vai comer uma parte, mas depois vai comer da legião do mal, não vai servir, você vai morrer para Deus, como Eva e Adão morreram pela desobediência. E você também vai morrer pela desobediência. Porque o pão que Cristo vai dar agora é a sua palavra, a sua doutrina, o seu mandamento. Cristo é quem está dando, mas foi Deus quem mandou, né? Foi Deus quem mandou ele dar, né? Vamos ver. Disse-lhe, pois, Jesus, né? Porque ele está dizendo que o pão veio do céu, aquele maná, para eles comerem lá no deserto, quando saíram do Egito.
nossos pais, porque essa é uma geração nova, incrédula, que está na legião do mal, não está seguindo mais o que Deus mandou. Por isso que eles estão aqui contrário a Jesus, né? Eles eram de Deus, agora não são mais, e estão contrário ao Filho de Deus. Então disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Porque foi Moisés quem pediu a Deus, porque nessa época, quando eles saíram lá do Egito, que estava com fome, e era um povo que era caracterizado nos ídolos, nas estátuas lá do Egito. Por isso que eu vou enfatizar novamente, por isso que Deus fez aquelas pragas todinhas lá, para eles crerem em Deus. Não foi para afrontar Faraó, nem para nada não. Era para o povo acreditar em Deus. Visse aquelas coisas que Moisés fazia, né? Água e sangue, piolho, etc, para o povo crer em Deus, para poder tirar eles de lá. Eles crendo em Deus. Quando eles atravessaram o mar, e passou um apertozinho de fome, aí eles disseram a Moisés: Moisés, melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, né? Como eles disseram antes de atravessar o Mar Vermelho, que era melhor ficar lá porque aí Faraó não vinha atrás deles, né? E quando eles atravessaram, que estava com fome, aí eles disseram: Moisés, era melhor que você tivesse deixado a gente lá no Egito, porque aí a gente agora não estava com fome. Aí Moisés clama a Deus, diz que não era 500 pessoas, 200 pessoas, e ela não. Era milhões de pessoas que estavam seguindo, que foi resgatado de lá. Milhares de pessoas. Era muita gente. E como era que Moisés ia alimentar esse povo todo, né? Eles trouxeram comida, trouxeram boi, trouxeram bode, carneiro durante a viagem. É lógico que eles matavam para comer, né? Alguns. Mas a cevada, o trigo que eles trouxeram, foi se acabando, porque era muita gente, né? Então, quando eles começaram a ter fome, eles disseram: Moisés, ó, nós estamos com fome, e sabe qual era o melhor? Melhor era que tivesse deixado a gente lá no Egito, porque agora a gente não estava passando fome. Quer dizer, é um povo que vê o que Deus está fazendo por eles, mas não está crendo em Deus piamente, que era isso que Deus queria que ele fizesse, né? Por isso que Deus mostrou todas as maravilhas lá, para eles crerem em Deus. Eles não estão crendo. Aí Moisés orou a Deus, né? E Deus mandou o maná, como está escrito aqui, para eles fazerem pão, comer e depois as codornas, né? E meu Pai vos dá pão verdadeiro. Cristo está respondendo para eles, né? Que Moisés não deu pão que veio do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. A gente chama mandamento de Cristo porque é Cristo que está falando em nome de Deus, em nome do Pai. É Cristo que está falando para nós através de seu Pai, porque tudo que Cristo está falando, ordenando, fazendo, não é Cristo que está fazendo, é Deus quem está fazendo essas coisas, né? Cristo está fazendo porque é o poder de Deus, mas é tudo do Pai. Nada que Cristo está fazendo aqui vem dele, é tudo de Deus, é tudo do Pai. Ele mesmo falou isso em versículos anteriores e sempre é assim, né? O verdadeiro pão do céu é ele quem está dando agora, que é a sua doutrina, como eu falei. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está falando ao mundo porque o mundo é um mundo de pecado, né? É o mundo da morte. Esse mundo que ele está citando aí não é o mundo em si, mas é um mundo pecador, um mundo transgressor, um mundo desobediente. E esse mundo, né, não tem salvação, não tem vida eterna, né? Por isso que ele está dizendo: aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Por quê? Esse mundo que eles estão aí no pecado, na legião do mal, na legião de Satanás,
Se comer esse pão, que é a palavra, a doutrina que Cristo está deixando, se salvará, né? Se salvará, terá vida eterna. Desse-lhe, pois, Senhor, dai-nos deste pão. Ele está pedindo deste pão. Cristo já está dando para ele, que é obedecer isso que ele está mandando fazer, né? Eles estão pedindo, me dá desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, né? Cristo está se referindo ao pão, que é para crer naquilo que ele está falando, naquilo que ele está dizendo, que é isso que Deus está mandando Cristo fazer. Então, o povo aí agora quer comer desse pão, me dê desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então, o pão da vida é a doutrina, é os mandamentos de Cristo dado por Deus para esse povo e para nós, né? Para esse povo que ele veio resgatar e para nós. Aquele que vem a mim não terá fome. Então nós devemos comer o pão que vem do céu, não o que vem da padaria, né? Nós devemos comer o sangue que vem do céu, não o que suque das falsas igrejas, não aquele pão feito na padaria das falsas igrejas, nem a hóstia que vem feito da mão do homem. Tudo isso não serve para nada. Não se refere ao verdadeiro pão, não se refere, né, ao verdadeiro pão, porque o pão é a doutrina de Cristo, é a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Se obedecemos, nós estamos comendo ele fielmente, né? E não temos fome, né? Como ele está dizendo aqui, quem comer e vir a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas que crença é essa? O que é vir a Cristo? O que é crer nele e não ter sede e não ter fome? É abandonar a legião do mal. É deixar a farra, a bebedeira. É deixar o adultério. É deixar a prostituição. É deixar a mentira, né? É deixar a inveja. É deixar a mágoa, né? O olho grande no pé dos outros. Não matar, não roubar, não usar roupa curtinha mostrando a bunda para causar pecado no homem, não usar blusa com decote mostrando os peitos, mostrando a barriga, né? Tudo isso você tem que abandonar. Essa é a crença em Cristo para não ter sede e não ter fome. Mas vos disse que também vós viste e contudo não credes, né? Esse povo já viu tudo isso aí que Cristo já está dizendo aí, mas eles não creram em Cristo. Eles não creram, eles preferem crer na legião do mal, preferem crer o que os homens dessa época estão ensinando. Os de hoje também preferem o que os falsos pastores ensinam, o que as falsas igrejas ensinam, né? Por quê? Porque é mais fácil, é mais brando, né, os ensinamentos da legião do mal do que os da legião de Deus. Por isso que Cristo disse, olha, a porta da salvação é bem apertadinha, mas a da perdição é muito larga, porque Satanás oferece tudo quanto é fácil para resgatar um que está na legião do bem. A legião do mal propõe coisas, coloca coisa na frente da pessoa, dá coisas para enganar, né? A legião do mal faz isso, para enganar os da legião do bem. Tudo isso é viável para engano.
Vou encerrar a live, viu? Vou encerrar a live. Né? Então, como eu estava falando, é isso. Me desculpe, né? Porque eu veio uma coisa no celular aqui, eu tive que resolver. Então é isso, minha gente, meu povo. Né? Não tenha raiva de mim, não. Tenha raiva não, porque eu falo essas coisas. Estou falando para o bem de vocês. Se vocês quiserem acreditar, muito bem. Se vocês não quiserem acreditar, também muito bem, né? Não quero julgar ninguém porque eu não tenho esse direito. Né? Mas estou falando o que Deus está ordenando para que eu fale, para que vocês vejam que está na Bíblia. Porque eu disse do céu não para fazer, eu desci do céu, que está falando, né? Eu desci do céu, né? Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Porque Cristo falou, todo o que o Pai me dá a mim e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançará fora. Eu esqueci de ler esse versículo. Vou voltar aqui, como ele disse. Mas já vos disse que também vos viste e contudo não creste em mim, né? Eles não creram em Cristo. Tudo o que o Pai me dá, né? Deus é quem está dando a oportunidade de dizer essas coisas a ele, está dando aqui para falar para ele. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, né, o lançarei fora. Todo aquele que vem a Cristo, verdadeiramente, segue verdadeiramente e obedece, Cristo não vai jogar fora, né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todo aquele que me deu, né, se perca. Então, Deus está dando a Cristo esse povo que era dele, para resgatá-lo, né? Para que ele não se perca, né? Para que ele não se perca, olha. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Quem Cristo está dando a ele aí, quando ele veio, quando é mandado? Quem está dando o povo que era transgressor, né? Os israelitas, os judeus. Deus está dando a Cristo esse povo para que ele não se perca, para que ele resgate e não se perca, né? E Deus está deu esse povo a Cristo, para Cristo resgatar, para ele não se perder. O povo israelita, as tribos, todos eles. Aí o que é que Cristo diz agora? Mas que eu ressuscite no último dia, se eles obedecer o resgate que Cristo veio fazer para eles. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí murmuravam, pois eles, né? Eles que estão ouvindo essa coisa, que era o povo israelita, o povo judeu, as outras tribos, né, que estavam ouvindo Cristo dizer que foi, Deus deu a esse povo para Cristo resgatar, mas ele não quer, né? E eles ficaram murmurando, né, dele, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, né? E diziam, não é este Jesus, o filho, né, o filho de José, cujo pai e mãe nós não conhecemos, né? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no outro dia. Então, todo aquele
que vai a Deus, Deus recebe e traz essa pessoa para Cristo, ressuscitar no último dia, porque ninguém está no paraíso ainda, ninguém foi para a vida eterna ainda, nenhum vivente aqui da terra foi para a vida eterna ainda, todos eles estão aguardando, uns na prisão, que são os obedientes, e outros debaixo do altar, esperando a ressurreição. Essa é a verdade. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouve e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, ninguém viu o Pai. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, Cristo, né? Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que dele comer não morra, que é a doutrina, os mandamentos de Deus, a doutrina e os mandamentos de Cristo, em obediência, porque se desobedecer, morre, né, espiritualmente. Eu sou um pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, né? Que é pelos pecados do mundo, né? Que esse povo está aí nesse mundo cometendo. Então, se alguém comer esse pão, que é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, seguir e obedecer, né? Então, vai ter vida esse povo que está nesse mundo de pecado. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nós podemos dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, né? Na verdade vos digo que, se não comerdes a minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele está falando da vida eterna, né? E se não comer da doutrina de Cristo e do mandamento de Cristo com amor puro, verdadeiro e obediência, esse tem vida eterna. Mas se não comer isso que ele está dando aí vai para o lago de fogo. Quem come a minha carne e bebe no meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, né? Que é isso que ele vai dar lá na cruz, né? O seu corpo e o seu sangue, quando ferem ele, o seu sangue é derramado. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que sangue é esse? A doutrina e os mandamentos e obediência, né? Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim, né? Pelo Pai, né? Então, quem se alimentar da palavra, da doutrina de Deus, dos mandamentos que Cristo está dando aí, através de Deus, né? Seguir com amor verdadeiro, sem desobedecer, aí sim, viverá, né? Viverá por ele. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, está falando para o povo israelita, para o povo da tribo de Judá e todos os outros que estão aí reunidos, né? Ele está dizendo que não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram, que era aquele pão que veio do céu também, e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre, que é os mandamentos de Deus e a doutrina de Deus, né? Esse é o pão que Cristo veio trazer. Disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Foi
a doutrina que Cristo deu para esse povo que veio resgatar, para ver se eles aceitam, né? Vou dar uma paradinha por aqui, que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, né? Que vocês se mantenham firmes na doutrina, nos mandamentos de Cristo, dado por Deus para a nossa salvação. Que vocês estejam na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Procure, porque depois que os apóstolos morreram, essa igreja não prevaleceu. Quem prevaleceu foi a igreja dos ídolos, a igreja de Satanás, que criou religião, né? E essa religião criou muitas igrejas falsas. Mas só existe uma igreja, um só corpo, um só Senhor, um só batismo. E aonde é isso? Na verdadeira igreja, a igreja de Deus. E existe ela nos dias de hoje, chama-se Igreja de Deus. Não é quatro paredes, porque as quatro paredes é o lugar da reunião da Igreja de Deus. E na frente dessas quatro paredes tem o nome, Igreja de Deus, membros internacionais. Por que está escrito dessa forma? Porque a Igreja de Deus se reúne, né, em todo o mundo, por isso que é internacional. Quando estamos em quatro paredes, reunidos, orando, louvando e ouvindo a doutrina de Cristo, estamos na igreja de Deus, que é o próprio Cristo. Cristo é o corpo da igreja. Então, estamos no corpo da igreja, quando estamos reunidos em quatro paredes, que não é templo nem igreja, né? A igreja é quando nós estamos reunidos, juntos, orando, louvando e ouvindo as suas palavras para seguir e obedecer. Aí estamos na igreja de Deus, né? E cuidado que tem igreja de Deus com nome falso. Eu já vi uma com o nome de Igreja de Deus Pentecostal. Cuidado, cuidado. É a igreja de Deus só e não é um templo, não. Não é um local de reunião só. A igreja é quando estamos reunidos, né, louvando, adorando e vendo a leitura. Aí estamos na igreja de Deus. Porque o nosso pastor verdadeiro é Jesus Cristo. Viu? Não é esse pastor que faz teologia diabólica e cria a sua igreja falsa para enganar você. Um abraço a todos, que Deus que Deus proteja a todos, né? E deixe um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se, minha gente. Custa você, mesmo se você não quiser estar ouvindo meus vídeos, mas inscreva-se, pelo menos para ajudar o canal, né? Dê um joinha, não custa nada, tá? E tenho dito.